Olá, meu irmão, minha irmã de caminhada, seja mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz. Então nós vamos lançar com esse primeiro vídeo uma série, uma playlist chamada Umbanda Papo Reto, para a gente ir direto, de forma bem clara, bem concisa, bem objetiva em algumas questões que pululam aí nas mentes dos umbandistas, dos simpatizantes com a Umbanda, para a gente falar da diferença, o que é uma coisa, o que não é, buscar informações, das reflexões com mais propriedade sobre os diversos temas aí que tocam a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, os nossos ritos, as nossas liturgias, o espiritismo de forma geral. Simplesmente os temas que vierem à tona, nós vamos comentar, nós vamos refletir, nós vamos fazer pequenos vídeos, nunca delimitando, nem determinando, nem batendo martelos numa verdade absoluta, mas simplesmente trazendo pontos de reflexões bem, no mínimo, bem interessantes aí para a gente poder ponderar. Então vamos lá para esse nosso primeiro vídeo e dar começo a essa série sobre Umbanda Papo Reto. Por que a religião de Umbanda parece ser de pessoas pobres? Por que os terreiros de Umbanda são tão pobres? Por que parece que não há prosperidade? Aconteceu que espíritos que buscavam a simplicidade já não conseguiam mais descer em centros espíritas, onde a intelectualidade acabava por afastar as pessoas mais simples e pouco escolarizadas. Então, um caboclo se apresenta e diz: amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Há um tempo atrás, uma grande amiga me procurou querendo conhecer sobre a Umbanda, sobre o Espiritismo. Enfim, ela não tinha nenhuma religião, mas ela já tinha frequentado outras religiões. E ela me perguntava: Sérgio, por que na Umbanda as coisas são tão difíceis, as pessoas são tão simples? Por que os centros de Umbanda geralmente são muito pobres? Aí ela obviamente citou também a questão do candomblé. Ela não conseguia enxergar a prosperidade, é sempre muita dificuldade, as famílias com muita dificuldade, os médicos com muita dificuldade, às vezes até na roupa. Então aquela questão de uma simplicidade que mais tocava pobreza propriamente do que a simplicidade em si. E aí eu tentei explicar para ela com alguns desses argumentos que eu estou trazendo aqui para você, meu irmão, minha irmã. O que eu disse para ela? Que realmente a Umbanda, ela, dentro do princípio de fundamento dela e da própria tríade que gerou a tríade espiritual que a gente fala, né, os pretos velhos, os caboclos e também as ibejadas que trouxeram a Umbanda, que são a base de sustentação da Umbanda, obviamente fazendo esse intercâmbio aí entre nós, médiuns, e os orixás, os falangeiros, os orixás que estão bem acima. Então a simplicidade é uma característica da nossa religião, a humildade é uma característica da nossa religião. E essa pureza de propósito também é uma característica da nossa religião de Umbanda. Então, mas é importante a gente diferir que pobreza é uma coisa, simplicidade é outra, sujeira é outra completamente diferente, falta de cuidado, né, que vem junto com isso. Então a gente precisa ter esse discernimento. E por que eu digo isso? Porque se você chega numa casa de Umbanda e ela é simples, porém limpa, bem arrumada, bem organizada, os médios também se colocam a contento nessa mesma posição, tem roupas simples, mas as roupas estão bem cuidadas, os instrumentos de trabalho são simples, mas estão bem cuidados, sempre limpos, organizados, asseados, o espaço, o salão, as imagens, isso tudo tem que ser muito bem avaliado e refletido, e também sem gerar nenhum tipo de preconceito ou discriminação, porque eu acho que quando a gente vai em algum lugar, que aquele lugar não é nosso, nós não vamos para criticar nem para julgar. Ou a gente vai para auxiliar, ou então a gente não vai mais naquele lugar. Nós não somos obrigados a frequentar um lugar que talvez não nos agrade. Mas é também importante a gente ter em mente que se o lugar é mal cuidado,
se o lugar não é bem asseado e essa pobreza, ao invés de tanger a simplicidade, ela tange mais a miséria ou a irresponsabilidade, aí a gente tem que lançar um olhar não para o local, mas para os seres humanos que ali estão, desde o dirigente aos médiuns. Lembrando que um dirigente, ele não mantém uma casa sozinho. É preciso que a corrente mediúnica também se comprometa, tenha compromisso e dedicação para zelar, para cuidar do espaço, do salão, das coisas, dos instrumentos e da própria liturgia. E, ainda muito mais, cuidar de si próprio, né? Da sua forma de se apresentar, da sua forma de se apresentar para o momento da consagração, da liturgia, ou do rito, ou ali da cerimônia, o que quer que seja do atendimento público. Então, a gente tem que lançar esse olhar para as pessoas. Às vezes o dirigente não tem esse cuidado e, convenhamos, o desleixo ele mostra uma incompetência da pessoa para lidar com certas questões, né? Porque, como a gente fala e a gente vai repetir, pobreza e simplicidade não é sinônimo de sujeira, mau cuidado e miséria. Não é. Essas coisas são bem diferentes, então isso tem que ficar bem claro. Mas um dirigente não faz nada disso sozinho, porém também os médiuns, sem ter uma direção, sem ter uma orientação, podem se perder nessa caminhada. Não por acaso nós chamamos de dirigente os padrinhos, as madrinhas ou os sacerdotes. Então a gente tem que lançar esse olhar com muito cuidado, para não misturar conceitos e não entender errado. Mas vamos falar um pouquinho mais do fundamento desses princípios de humildade, simplicidade, que são fundamentais na Umbanda. Nós temos muito bem definido na nossa vocação, seja religiosa, espiritual ou até mesmo iniciática dentro da Umbanda, que a gente tem que ter muito cuidado a misturar as coisas da terra e as coisas do céu. Não que a gente vá separá-las, porque essas coisas não são segregadas, elas fazem parte de um todo só e são polaridades simplesmente diferentes, porém a essência é a mesma. Então, para ficar bem claro, eu não estou separando a espiritualidade e a materialidade, eu estou falando do objetivo. Então, quando a gente se consagra dentro de uma religião, dentro de uma liturgia, na nossa casa espírita de Umbanda, nós estamos procurando um processo de espiritualização. Então a gente não tenta medir, ou pelo menos a gente não se embaseia profundamente no que a gente recebe em questão de beleza material, mas sim de uma beleza em nível talvez imensurável ou um pouco mais sutil, que são os bens espirituais ou o tesouro espiritual que a gente recebe. E o que a gente quer dizer com isso? Que apesar da prosperidade material e espiritual não se separar totalmente, existem vieses que a gente precisa entender bem. E na Umbanda, realmente, a gente tenta se desligar o máximo possível da materialidade para alcançar esse tesouro, esses bens imateriais, né, que tocam a nossa alma, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade e o nosso próprio espírito. Será que já não estamos focados demais na materialidade? Será que a beleza material, a imagem, o luxo, o ganhar mais e mais dinheiro já não tem ocupado espaço suficiente em nossas vidas? Será que experimentar a simplicidade, a humildade e a pureza de propósito em nossa religiosidade não nos ajudaria no necessário desapego? Então, a nós nos parece que quando a gente começa a tentar medir a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade ou a nossa casa de Umbanda, no caso, pelos bens materiais, a gente acaba perdendo a sutilidade de compreender, de sentir, de vivenciar os bens, os dons espirituais ou tesouro espiritual. Então, na Umbanda a gente tem muito esse cuidado e não por acaso o lema da Umbanda traz esse tom para as nossas vivências, nossas liturgias, da simplicidade dos caboclos, da humildade dos pretos velhos e da pureza das crianças. Então, assim, quando a gente está dentro de uma profissão, e obviamente que aqui eu estou fazendo uma reflexão, é quando a gente passa a receber por aquilo, todo o nosso esforço, todo o nosso objetivo, desde os maiores aos menores objetivos naquela profissão, inclusive a própria relação de sucesso ou de prosperidade dentro daquela profissão, está intrinsecamente conectado ao quanto de dinheiro que eu recebo, tanto de dinheiro que eu recebo. Ou seja, se eu não receber muito dinheiro, se eu não ficar rico, eu não estou tendo sucesso, eu não estou tendo prosperidade. Percebam que a gente fica totalmente alheio ao aspecto de eu fazer algo que eu amo fazer pelo simples fato de fazer, e a consequência natural é eu ser bem remunerado por isso. Então, na religião, a gente tem um cuidado maior ainda com essa questão.
Porque a partir do momento que a gente passa a receber um montante financeiro, e não por acaso todos os serviços, todas as atividades numa casa de umbanda, elas são voluntárias. Cada um faz de forma voluntária. Obviamente, e depois nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre esse amadorismo no voluntariado em muitas atividades, casas religiosas e até ONGs aqui no Brasil, que isso é um problema muito grave, a pessoa achar que por estar se voluntariando, ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade, ela não tem que dar satisfação e ela está fazendo um favor para a instituição. Isso a gente tem que quebrar, mas vamos deixar para um próximo vídeo. Mas então, dando continuidade, a gente tem que entender que quando a gente muda o foco e o nosso foco já está demais nos bens materiais, então tudo é medido por isso. Então, quando uma pessoa chega numa casa de umbanda e vê ela simples, porém organizada, asseada, arrumadinha, a energia ela vai conseguir fazer o trabalho dela. E ali a gente vai entender que o nosso foco ali são os bens espirituais. Ah, Padrinho Sérgio, então você está falando que eu não posso conciliar os bens materiais da terra com os bens da alma, do espírito? Pode, nós devemos, mas esse não é o nosso objetivo e a gente precisa discernir. Não é o nosso objetivo, quando eu digo objetivo fundamental, o objetivo principal. Até porque quando a gente começar a entender que a prosperidade espiritual e até da religiosidade, por consequência, vai gerar prosperidade material, tudo então vai se unir novamente, porque essa segregação, essa separação é por nossa conta. Mas o que eu quero chamar a atenção com essa reflexão, com esse comentário, é que quando a gente passa e a gente tem essa tendência, nós seres humanos imperfeitos, nós temos essa tendência de quando a gente mensura as coisas pelo valor monetário que elas têm, a gente acaba se perdendo, achando que aquilo não vale a pena, a gente vai perdendo o prazer por aquilo e a gente deixa de fazer uma coisa que a gente ama fazer. Vamos pegar um exemplo? Já parou para pensar se a gente fosse dar cargos dentro de uma casa de umbanda, mas remunerar esses cargos, o que aconteceria? Daqui a pouco alguns médios iam achar que estavam ganhando pouco ou menos que os outros, então o foco ia mudar. Já esses bens espirituais, os bens da alma, não. Isso aí cada um vai recebendo naturalmente na medida do seu próprio esforço, das suas condições, da sua capacidade e também da sua entrega. Pode existir uma questão kármica do povo de Umbanda com questões financeiras do passado? Pode sim. Pode ter uma questão de necessário reajuste ou redirecionamento do caminho espiritual para o povo de Umbanda? Pode sim. Mas vamos deixar essas questões para os nossos guias. Certo é que podemos e devemos conciliar as riquezas da alma com as riquezas materiais. Mas o que temos visto em várias religiões é o materialismo e busca por riquezas da terra a todo custo e como foco principal. Será que já não é hora de entendermos que a felicidade não depende de ser rico? Porque felicidade é, em verdade, um estado de alma, de consciência. Não estamos fazendo uma apologia à pobreza, claro que não. Mas também não podemos continuar medindo tudo pelo luxo ou pelo dinheiro apenas. A pureza de propósito na Umbanda está em consagrar-se, integrar-se ao sagrado com mais espiritualidade e menos materialismo, com simplicidade e humildade. Salve os caboclos, salve os pretos velhos, salve as ibejadas. Saravá, axé. Então, em suma, a gente não pode tentar medir os bens espirituais ou de nossa religiosidade por vias materiais. Isso não vai dar certo e vai nos levar a nos perder na nossa caminhada. Outra coisa, pobreza, entre aspas, ou simplicidade, nada tem a ver com desleixo, falta de cuidado ou sujidade, andar sujo e não cuidar do ambiente, nem da roupa, nem dos nossos instrumentos, dos nossos elementos. E aí eu volto a alguns questionamentos que eu não vou responder, mas eu deixo aí de forma para cada um reflita sobre essa questão. Será por que algumas pessoas só buscam templos onde são cheios de pompas, de riqueza e de luxo? Por que eu só consigo me sentir bem no local se ele for muito bem ornamentado e tiver toda essa questão material, essa pujança que transparece um estado de felicidade, de superioridade ou às vezes de prosperidade, mas que não acontece em nível espiritual, em nível de paz, de tranquilidade que a simplicidade pode trazer. E quem pode nos garantir que esses grandes templos suntuosos e vultuosos que são construídos, que são
o foco de algumas das religiões e de muitas pessoas que se dizem espiritualizadas religiosas, porque essa dependência, enquanto nós sabemos que estamos num planeta onde tem muita gente morrendo de fome, desempregada, passando dificuldade, em processos depressivos por causa da pobreza, da falta de alimento. Será que nós não deveríamos direcionar essa nossa capacidade monetária para auxiliar a comunidade, auxiliar os médios e assim ter muito mais essa riqueza espiritual que ela é proporcionada pela fé, pelo amor e a caridade da nossa Umbanda? Volto aí a pergunta para vocês. Vamos refletindo, vamos buscando. Aqui nessa série de vídeos é papo reto e nós vamos direto ao assunto, trazendo obviamente reflexões importantes e um pouquinho mais profundas aí sobre o nosso dia a dia. Até o próximo vídeo.